Olá, aluno referência. Vamos trabalhar hoje a prova do CEPTES 2022, a prova de processo administrativo. Eu peço que vocês peguem o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos e também o Código de Ética para que vocês possam estar marcando no seu material os pontos importantes para que possam fazer aí uma boa prova e até mesmo aqueles que vão prestar concursos, um bom concurso. Vamos lá? Vamos começar? Primeira questão. Marque a alternativa correta. O terceiro sargento Irivelto, encarregado de uma sindicância administrativa de uma SAD, vislumbrou a necessidade de realizar um ato de reconhecimento durante a tramitação do processo. O ato pode ser realizado na SAD, desde que sejam observadas as orientações contidas no mapa. Neste sentido, com base no conteúdo constante no programa de disciplina estudado nos fóruns e nas aulas, e conforme aí as normas, as disposições das normas institucionais em vigor, qual das orientações abaixo está de acordo com as prescrições do mapa? Então, nós vamos aí começar a conversar sobre as afirmativas do examinador. Letra A. O reconhecimento de coisas é meio de prova eminentemente formal e que poderá ser realizado pelo terceiro sargento Irivelto durante a instrução da SAD. Letra B. Uma vez notificado para participar do ato de reconhecimento, o militar sindicado não precisará comparecer no local indicado pelo sindicante e muito menos participar do ato, pois ninguém é obrigado a produzir prova contra si mesmo. Letra C. O reconhecimento por meio de retrato falado não pode ser realizado no âmbito da PMMG, devido à ausência de profissional qualificado em seus quadros. E letra D. O fato da pessoa que irá proceder ao reconhecimento não reconhecer o acusado ou apontar militar diverso constitui uma prova definitiva e hábil a afastar a participação deste acusado nos fatos em apuração. Vamos trabalhar então essas afirmativas e vamos ver aquela que responde à questão número 1. Qual das alternativas aí está correta? Nós temos então como alternativa correta a letra A. O reconhecimento de coisas é meio de prova eminentemente formal e que poderá ser realizado pelo terceiro sargento Irivelto durante a instrução da SAD. Então, nós temos aí, a partir, quando a gente fala da SAD, nós devemos lembrar que a partir da página 92 do mapa, nós temos aí o artigo 272. Esse assunto SAD vai lá até o seu artigo 320. Quando a gente fala aí do reconhecimento, a gente tem esses atos de reconhecimento, começando aí no seu artigo 194. Só que nós temos que ter em mente que essa parte aí vai até o artigo 212, porque nós temos várias formas de reconhecimento. Reconhecimento de pessoas, que é reconhecimento de coisas. Nós temos reconhecimento por fotografias, reconhecimento por retrato falado. Então, nós temos várias formas de reconhecimento. Aqui, na letra A, está falando do reconhecimento de coisas, que está aí também, na sua página 83, a partir do seu artigo 210. Ele é muito similar às previsões, a norma, ela é muito similar ao reconhecimento aí de pessoas. Então, quando você vai colocar um objeto, vai colocar com pelo menos outros objetos, características semelhantes. O objetivo é justamente verificar se a pessoa reconhece um objeto que reconheceu, como dela ou como um objeto que viu anteriormente. Então, nós temos aí essa previsão, é previsto no manual o reconhecimento de coisas. Essas formas de reconhecimento são uma analogia ao Código de Processo Penal Comum e ao Código de Processo Penal Militar. Então, a letra A é a letra correta. Vamos ver agora por que as outras alternativas estão incorretas? Letra B. Uma vez notificado para participar do ato de reconhecimento, o militar não precisará comparecer no local indicado pelo sindicante. Meus amigos, o sindicante, ele faz a notificação do sindicato para comparecer e o sindicato tem que comparecer. Ele é obrigado a comparecer sob pena de estar respondendo aí
a um processo administrativo, ou até mesmo um procedimento criminal, um inquérito ou um crime militar. Então, o comparecimento dele é obrigatório. Nós estamos numa instituição que é regida pela hierarquia e disciplina. Comparecer é obrigatório. Em relação a participar do reconhecimento, aí sim ele não é obrigado a produzir a prova contra si mesmo. Aí nesse caso, realmente ele não precisa participar, mas comparecer ao local determinado pelo sindicante, ele tem que comparecer. Por isso que a letra B ela está incorreta, e essa previsão aí, né, de forma correta, está no artigo 198 do MAPA. Então marca o seu artigo 198 do MAPA, que vai trazer essa previsão. Na letra C, nós temos aí que o reconhecimento por meio de retrato falado não pode ser realizado no âmbito da PM, devido à ausência de profissional qualificado em seus quadros. Olha, mesmo que não se tenha, né, que se tenha um profissional habilitado nessa situação, mesmo que a PM não tiver um profissional, é um meio de prova admitido dentro do processo, e o sindicante ou encarregado ele pode solicitar aí o apoio de outros órgãos para estar produzindo as provas. E nós temos aí dentro do processo administrativo vários meios de provas, a prova testemunhal, as filmagens, né, vários meios outros de provas aí que vão ser importantes para o desenrolar do processo. E essa previsão aí também, né, está no artigo do retrato falado, está no artigo 197, parágrafo 2º do Manual de Processo e Procedimentos Administrativos. Por fim, a letra D traz para a gente que o fato da pessoa que irá proceder ao reconhecimento não reconhecer o acusado ou apontar militar diverso constitui uma prova definitiva e hábil. É claro que não. Essa alternativa, essa afirmação do examinador está errada, porque pode ser que a pessoa, no momento do ocorrido, no momento do fato, ela ficou muito nervosa. Então, ela não conseguiu realmente lembrar as características da pessoa, e aí, num ato de reconhecimento, ela pode se confundir e apontar a pessoa diversa. Isso pode até contribuir para uma absolvição, talvez, de um suspeito, mas de forma alguma constitui uma prova definitiva e viável. Até porque, como nós temos outros meios de provas, a própria filmagem, por exemplo, de um fato, vamos supor que o sindicante conseguiu uma filmagem posterior que mostra que foi aquela pessoa, né, que não foi reconhecida, ela era a parte autora, né? Ela era quem cometeu o fato. Então, existem outros meios de prova admitidos, até mesmo a confissão, que pode, dentro de um conjunto probatório, mostrar aí que a pessoa que participou do reconhecimento, mas que não foi reconhecida, era a autora do fato. Por isso, que não constitui uma prova definitiva e hábil. Tranquilo? Vamos então para a segunda questão. O Conselho de Ética e Disciplina dos Militares da Unidade, o CDMU, é órgão colegiado que tem por finalidade assessorar o comandante, o diretor ou chefe de unidade nos assuntos de natureza disciplinar, na análise de mérito para a concessão de recompensas e nos recursos disciplinares, nos casos de retratação, analisando e emitindo parecer motivado sobre a documentação que lhe for encaminhada. Neste sentido, com base no conteúdo constante no programa da disciplina, estudado nos fóruns e nas aulas e conforme as disposições das normas institucionais em vigor, marque a alternativa correta. Letra A. Se um terceiro sargento PM compôs um CDMU da unidade no período de janeiro a junho de 2021 e depois de julho a dezembro de 2021, ele poderá ser novamente designado para compor CDMU na mesma unidade no período de julho a dezembro de 2022. Letra B. Em caso de punição a ser aplicada pela Corregedoria da Instituição Militar Estadual, será ouvido o CDMU da própria Corregedoria, se o militar faltoso pertencer a esta unidade. Letra C. A ata e demais documentos produzidos pelo CDMU não poderão ser juntados aos autos do processo disciplinar, uma vez que não se pode juntar peças ao processo após juntadas as razões escritas de defesa finais do acusado. Letra D. Se no dia da reunião do CDMU um de seus membros faltar à reunião por motivo de força maior, ele poderá apresentar o seu voto em ocasião posterior, devendo justificar o voto caso seja vencido. E aí nós temos então que a alternativa correta é a letra B.
em caso de punição a ser aplicada pela Corregedoria da Instituição Militar Estadual, será ouvido o CDMU da própria Corregedoria, se o militar faltoso pertencer a esta unidade. Então, nós temos essa disposição lá no artigo 79, no parágrafo 4º do Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais, a Lei 14.310. Marca aí no seu material. Por que as demais alternativas estão erradas? Então, nós temos a letra A aí. Se um terceiro sargento compôs um CDMU da unidade no período de janeiro a junho de 2021 e depois de julho a dezembro de 2021, olha só, então nós tivemos um militar designado para um período de 6 meses e depois uma recondução por mais 6 meses, que está de acordo com o Código de Ética e com o MAP. Ele poderá ser novamente designado para compor o CDMU na mesma unidade no período de julho a dezembro de 2022. Ora, agora traz para a gente a norma, traz a lei, que ele tem que ficar aí no mínimo 1 ano afastado para depois voltar a fazer parte do conselho. Então, por isso que essa alternativa está errada. E essa disposição está aí no nosso artigo 79, parágrafo 5º e 6 do Código de Ética. Então, o artigo 79, parágrafo 5º e 6, vai trazer essa questão. O militar pode ser designado por 6 meses, permitido uma recondução, só que depois que ele ficou aí nesse período do CDMU, ele fica 1 ano afastado do CDMU da unidade. E aí, então, essa alternativa está errada. Letra C está errada, porque a ata e os demais documentos produzidos pelo CDMU devem ser juntados. Então, não tem essa questão de não ser juntados. É justamente a ata que vai dar uma lisura. E outra coisa, essa ata vai ser juntada porque essa ata faz parte já, né? Já está fazendo parte aí do julgamento dessa transgressão disciplinar. Então, essa ata vai estar constando esse julgamento que vai fazer parte depois aí do assessoramento, né? É uma assessoria para o comandante de unidade ou o comandante, aquele comandante, a autoridade com o poder de aplicar a sanção, decidir pelo arquivamento ou realmente pela sanção, dentre aquelas previstas aí no artigo 24 do Código de Ética. Então, a letra C, ela está errada. Então, nós temos essa previsão também no artigo 518, parágrafo 3º do MAPA. Percebam, então, que nesse exercício aqui a gente tem uma mistura do MAPA e do Código de Ética. Por isso que, quando a gente fala do mesmo assunto, nós devemos estar com o material, principalmente numa questão de prova. Se a prova for de consulta, eu tenho meu material já bem marcado, já bem definido ali para me encontrar o assunto. Se for uma prova que não é de consulta, eu tenho que lembrar que o CDMU, por exemplo, está previsto aí lá no Manual de Processo e Procedimento Administrativo, está previsto na Lei 14.310 e também está previsto aí no próprio decreto 42.843, que é um decreto que a gente chama, né, o decreto de recompensa, apesar desse decreto não tratar apenas de recompensas. Temos aí também, então, a letra D, ela está errada porque está trazendo para a gente, se no dia da reunião do CDMU, um de seus membros faltar à reunião por um motivo de força maior, ele poderá apresentar o seu voto em ocasião posterior, devendo justificar o voto caso seja vencido. Não, então nessa situação também está errado. O CDMU atuará com a totalidade dos seus membros, por isso que a letra D está errada. Nós temos aí o dispositivo, é o artigo 81 do Código de Ética. Então, letra D, errada. Terceira questão. O primeiro sargento Adilton, o segundo sargento Murilton, o terceiro sargento Carlos foram designados membros de um mesmo CDMU para atuarem por um período de 6 meses no Conselho. Logo no início da atuação do Conselho, eles receberam sequencialmente um processo de comunicação disciplinar, um processo de queixa disciplinar, uma sindicância administrativa disciplinar e um procedimento de recompensa para analisarem e emitir parecer. Neste sentido, com base no conteúdo constante no programa da disciplina, estudado nos fóruns, nas aulas, conforme disposições das normas institucionais em vigor, é correto afirmar que o CDMU, integrado pelos 3 sargentos, deverá obrigatoriamente notificar os militares acusados nos processos e o militar interessado no procedimento de recompensa, com antecedência mínima de 48 horas do dia, hora e local em que o CDMU se reunirá para analisar a documentação e emitir parecer. Letra B. O parecer do CDMU terá caráter vinculante quando se referir sobre o mérito da ação nos casos de julgamento de recompensas, sem alusão ao tipo de recompensa
a ser concedida. Letra C. O CDMU integrado pelos 3 sargentos terá um prazo de 5 dias úteis para analisar e emitir parecer em cada um daqueles processos e procedimentos. E letra D. A notificação do militar com sua assinatura e contendo data e hora do seu ciente, caso não compareça à reunião de deliberação do Conselho, não precisa ser juntado ao processo disciplinar, uma vez que a participação do militar acusado é facultativa. Vamos então enfrentar aí essas afirmações do examinador. Muito cuidado. Letra A. A letra A está errada. Por quê? O CDMU, integrado pelos 3 sargentos, deverá obrigatoriamente notificar os militares acusados naqueles processos que envolvem questões disciplinares. Então, nós temos ali, por exemplo, processo de comunicação disciplinar. Deve notificar? Sim. Um processo de queixa disciplinar? Sim. Uma sindicância administrativa disciplinar? Sim. Procedimento de recompensa? Não. Então, em relação ao procedimento de recompensa, ele não precisa notificar. E por isso aí a alternativa, então, ela ficou errada. O prazo aí está certo, 48 horas, antecedência mínima de 48 horas, mas em relação ao procedimento de ocorrência, está errado. Então, nós temos aí o artigo 520, parágrafo 4 do mapa, trazendo essa situação. Letra B é a alternativa correta, a alternativa a ser marcada, porque o parecer do CDMU ele terá caráter vinculante quando se referir sobre o mérito da ação nos casos de julgamento de recompensa, sem alusão ao tipo de recompensa. Ou seja, o CDMU ele vai manifestar se a recompensa, se a ação merece aí ser recompensada. Contudo, o CDMU não vai vincular a autoridade que concede ou não a recompensa, ela não vai vincular quanto ao tipo de recompensa, se é elogio, se é nota meritória, se é menção honrosa escrita, não, isso não vincula, apenas se a ação merece ou não merece ser recompensada. Então, se o CDMU falar que a ação merece ser recompensada e a autoridade entender que não merece, aí sim houve uma discordância sobre o mérito da ação. Está aí esse dispositivo também no artigo 469, parágrafo único do mapa. Letra C. O CDMU integrado pelos 3 sargentos terá um prazo de 5 dias úteis para analisar e emitir parecer em cada um daqueles processos. Olha só, a gente tem no mapa a previsão que 5 dias úteis é para o processo de comunicação disciplinar, para o processo de queixa disciplinar, para aquela transgressão disciplinar residual que adotou o rito de um desses processos também. Mas em relação, por exemplo, a sindicância administrativa disciplinar, esse prazo aí é de 10 dias úteis. No procedimento de recompensa também é de 5 dias úteis, mas na sindicância administrativa disciplinar são 10 dias úteis. Então, por isso que a alternativa está errada. E também essa previsão aí está no mapa. Então, o prazo aí, nós já sabemos que esse prazo ele é de 5 dias úteis em relação ao PCD, ao PQD, ao procedimento de recompensa. Mas em relação aí à SAD, é 10 dias úteis. Temos aí também a letra D. Na letra D, está trazendo para a gente que a notificação do militar com sua assinatura, contendo a data, a hora tal do seu ciente, caso não compareça à reunião do conselho, ou seja, o militar sindicado não compareceu, foi notificado e não compareceu à reunião do conselho. E aí não precisa ser juntada porque é facultativo que ele compareça. Não, nesse caso, eu tenho que mostrar como ele não compareceu. A juntada da notificação é justamente a forma que eu mostro que ele foi notificado, que ele estava ciente e ele usou a sua faculdade de não comparecer. Então, a letra D aí, o artigo 523, parágrafo 4º do mapa, traz essa previsão, mas é por isso que ela está errada, está falando que não precisa de juntar. Era diferente se ele tivesse comparecido, na ata já tivesse constado que compareceu o sindicato, ele assinava lá inclusive a ata, aí essa notificação não seria de todo exigida, porque a própria ata com a assinatura do sindicato já demonstraria que ele compareceu. Neste caso aqui, como não compareceu, junta a notificação. Quarta questão. O 3º sargento Tristones, lotado no 1º batalhão, figura como acusado numa portaria de sindicância da 1ª região. Na mesma SAD, figuram mais 2 acusados, o 3º sargento Munir e o 3º sargento Menner, ambos lotados no 22 BPM. Então, cuidado, senhores. Quando depararem com um tipo de
alternativa de questão que traz muita informação, faz o seu rascunho do lado. Então nós temos aí o 3º Sargento Tristones, está lotado no 1º Batalhão. Ele é um acusado, ele é um sindicado da SAD da 1ª Região. Então nós temos aí o militar do 1º Batalhão, numa SAD que foi instaurada pela 1ª RPM. Na mesma SAD figuram mais 2 acusados, um Sargento Munir e o Sargento Mener, lotados no 22. Então eu tenho 3 militares, 2 do 22 e 1 do 1º Batalhão. Os trabalhos apuratórios na SAD já foram encerrados e o sindicante concluiu pelo enquadramento disciplinar dos 3 acusados. O sindicante foi um capitão lotado na 1ª RPM, uma vez que tanto o 1º Batalhão quanto o 22º pertencem à 1ª Região. Então nós temos aí unidades que pertencem ao mesmo comando, né, no caso aqui, a 1ª Região. Estão sobre a mesma linha de comando, estão sobre a mesma hierarquia em relação à região. Em relação à análise e parecer do CDMU, nesta SAD, com base no conteúdo constante no programa da disciplina, estudado nos fóruns e nas aulas, e conforme as disposições das normas institucionais em vigor, é correto afirmar que: letra A. Se um dos membros do CDMU for inimigo do 3º Sargento Munir, ele estará impedido de atuar no Conselho. Letra B. Se o CDMU emitir parecer pelo arquivamento dos autos e a autoridade delegante concordar com a proposta do CDMU, ainda assim a SAD não poderá ser arquivada, pois o sindicante concluiu pelo enquadramento disciplinar. Letra C. Se na análise e parecer do CDMU for proposta a movimentação dos 3 militares acusados e a autoridade delegante não concordar com este parecer, isto não configura causa de remessa dos autos ao escalão superior. Na proposta do CDMU, a movimentação dos militares é assunto diverso da questão disciplinar. E letra D. Deverá ser ouvido o CDMU da unidade onde cada militar acusado é lotado. Ou seja, está falando, tem que ouvir o militar, o CDMU do 1º e o CDMU do 22. No caso em questão, deverá ser ouvido o CDMU do 1º e o CDMU do 22. Vamos aí desdobrar esse exercício. A alternativa correta é a letra C. Se na análise e parecer do CDMU for proposta a movimentação dos 3 militares acusados e a autoridade delegante não concordar com este parecer, isto não configura causa de remessa dos autos ao escalão superior. Na proposta do CDMU, a movimentação dos militares é assunto diverso da questão disciplinar. Está correto. O CDMU ele tem que se manifestar sobre o cometimento ou não cometimento da transgressão disciplinar. Se for pelo cometimento, ele já se manifesta a respeito da aplicação do artigo 10, a respeito da divulgação extensiva do fato. Se for por causa de arquivamento, se for sugerir o arquivamento, parecer pelo arquivamento, ele põe a causa de justificação ou causa de absolvição. Neste caso aqui, o exercício traz que o examinador coloca que o CDMU, então, ele entendeu que esses 3 militares acusados devem ser transferidos. Essa questão é diferente da questão disciplinar que está sendo resolvida, está sendo julgada. Então, esse parecer pela movimentação dos militares, ele não vincula a autoridade. Por isso que ele é um assunto diverso da questão disciplinar que está sendo discutida. Essa questão, a movimentação de unidade, é uma medida administrativa que tem até uma natureza disciplinar. Mas aqui está resolvendo a questão do processo, da sindicância. Então, essa alternativa aí, ela está correta, porque não houve realmente uma discordância de mérito. Então, a letra C, ela está correta. Ela está justamente aí, na forma do artigo 521, parágrafo 3º do mapa. A letra A está errada, porque está trazendo, olha, se um dos militares, se um dos membros do CDMU for inimigo do 3º Sargento Munir, ele estará impedido de atuar no Conselho. E aí vem a pegadinha na questão do impedimento e da suspeição. No caso aqui, nós temos o artigo 289, parágrafo 3º, inciso 1º do mapa, que trata da suspeição. Então, aqui, o examinador colocou de forma maldosa, ele trocou a suspeição pelo impedimento, e aí a alternativa está errada. Letra B.
Se o CDMU emitir parecer pelo arquivamento dos autos e a autoridade delegante concordar com a proposta do CDMU, ainda assim a SAD não poderá ser arquivada porque o sindicante concluiu pelo enquadramento? Não. O mapa não traz expressamente essa situação. O sindicante tem o parecer dele, mas a decisão é da autoridade competente e a discordância de mérito, se for acontecer, é entre o comandante, né, que é a autoridade com poder de decisão, de sanção, e o CDMU. Aí sim daria uma discordância. Entre o sindicante, né, e o comandante e o CDMU, não teríamos essa discordância. Por isso, então, que nós temos aí essa letra A, né, essa letra A aí, a letra B, né, nós teríamos aí que o parecer do sindicante não é vinculante. Por isso, então, não tem isso expressamente no mapa, essa situação que é causa de discordância de mérito, o parecer do sindicante em relação ao do comandante ou do sindicante em relação ao CDMU. Ok? Letra D. Por que a letra D está errada? Deverá ser ouvido o CDMU da unidade onde cada militar acusado é lotado. No caso em questão, deverá ser ouvido o CDMU aí do 1º do 22. Por que está essa alternativa aqui? Neste caso específico está errado, porque nós estamos tratando de militares, né, de militares que são de unidades distintas, mas na mesma região. Então, nesse caso, por uma questão de celeridade, uma questão de economia processual, etc., nós temos aí lá, né, no mapa, nós temos aí lá no seu artigo 520, parágrafo 6º, que quando se tratar então dessa situação de unidades distintas sob o mesmo comando intermediário, vai ser feito um único CDMU, nesse caso aí o CDMU da região, para fazer então essa análise, essa assessoria ao comandante da primeira região. Por isso então que a letra D, neste caso específico, está errada. Ah, professor, mas tem aquela situação da corregedoria, quando a corregedoria for punir ou for apurar um fato de um militar de uma unidade, tem que ser ouvido o CDMU daquela unidade, sim, mas aquela situação é específica. E a regra também, quando for um militar, é o CDMU da unidade do militar, mas aqui nós estamos com unidades distintas dentro do mesmo comando intermediário. Por isso, então, que a letra D está errada. Questão número 5. O 3º sargento Irineu, recém-formado no CEFS, foi designado sindicante num processo disciplinar em que figuravam como acusados o cabo Astolfo e o soldado Lindauro. Em sua defesa prévia, o cabo Astolfo apresentou os seguintes requerimentos ao sargento Irineu: que fossem 3 testemunhas arroladas pela defesa, que seu interrogatório ocorresse no final da instrução, que no dia do interrogatório do soldado Lindauro, ele, o cabo Astolfo, pudesse participar do ato e apresentar perguntas. Com base no conteúdo constante no programa de disciplina, estudado nos fóruns e nas aulas e conforme disposições das normas institucionais em vigor, é correto afirmar que, cuidado, então, nós temos uma questão que é grande, da mesma forma, está trazendo aqui para a gente que houve, apresentou alguns requerimentos ao sindicante, e aí são 3 requerimentos. O objetivo dessa questão, então, é você analisar esses requerimentos e verificar as alternativas, as afirmativas do examinador, depois marcar a alternativa correta. Então, nós temos aqui, todos os requerimentos do cabo Astolfo deverão ser deferidos pelo sindicante. O sindicante deverá autorizar a presença do cabo Astolfo no interrogatório do soldado PM Lindauro e dar palavra ao cabo PM para que este apresente perguntas ao interrogado. Letra C. Se o sindicante for realizar o interrogatório do cabo Astolfo ao final da instrução, também deverá realizar o interrogatório do soldado Lindauro ao final da instrução, mesmo se este soldado não requerer isto. Letra D. O 3º sargento Irineu deverá acatar o arrolamento das 3 testemunhas do cabo Astolfo por estar dentro do limite legal. Então vamos agora resolver o exercício. A alternativa correta é a alternativa de letra D. O 3º sargento Irineu deverá acatar o arrolamento das 3 testemunhas do cabo Astolfo por estar dentro do limite legal. Sim, quando nós olhamos aí para o Manual de Processos e Procedimentos Administrativos, nós temos então essa previsão aí no artigo 291, no seu parágrafo 2º, está previsto sim que
a defesa ela pode enrolar até 3 testemunhas. Então, o sargento Irineu está correto, ele vai acatar esse pedido, esse requerimento da defesa para ouvir 3 testemunhas. A letra A, ela está errada, porque o exercício traz que todos os requerimentos do cabo Astolfo deverão ser indeferidos pelos sindicantes. E aí está errado, porque não são todos os requerimentos do cabo Astolfo que deverão ser indeferidos. Este da testemunha, por exemplo, deverá ser deferido. Quando ele fala, né, da questão aí também, quando ele traz para a gente aí também essa questão, né, de que o seu interrogatório ocorresse ao final da instrução, também deveria ser deferido. Então, o interrogatório ao final da instrução, se ele requerer, também deve ser deferido. Está lá no artigo 126, parágrafo 4º. Então, nós temos aí a previsão no artigo 126, parágrafo 4º do MAPA, em relação aí ao interrogatório ao final. Nós temos a previsão no artigo 291, parágrafo 2º do MAPA, em relação às testemunhas, né, em relação às 3 testemunhas. Por isso que aqui na letra A está errado. Em relação aí a ele participar do interrogatório do outro sindicato, não pode. O MAPA traz a previsão de que ele pode sim, o advogado dele, o defensor dele pode participar e fazer as perguntas, mas ele não pode participar da audição do outro sindicato. Se fosse uma testemunha, ele poderia participar, mas do outro sindicato ele não pode. A letra B, o sindicante deverá autorizar a presença do cabo Astolfo no interrogatório do soldado Lindauro e dar a palavra ao cabo para que este apresente perguntas. Então está errado, porque ele não pode participar desse interrogatório, por isso que está errado. E a letra C, se o sindicante for realizar o interrogatório do cabo Astolfo no final da instrução, também deverá realizar o interrogatório do soldado Lindauro ao final da instrução. Também está errado. Isso não deve acontecer. Por quê? Porque neste caso deve haver, o próprio artigo 126 traz para a gente que a regra é o interrogatório no início. A primeira coisa do processo, no caso do exemplo da sindicância, seria esse interrogatório do sindicato do acusado. Mas se o sindicato ou a defesa requerer que seja feito ao final, antes do termo de abertura de vista final, deve ser então obedecido. Por isso que a letra C também ela está errada. Então, conforme a disposição do artigo 126 e do artigo 126, parágrafo 4º. Sexta questão. No curso da instrução, o encarregado poderá expedir carta precatória à autoridade militar do local onde a testemunha ser ouvida, militar ou civil, estiver servindo ou residindo, a fim de notificá-la, inquiri-la ou designar militar que a inquira. Então, nós temos aí, né, essa possibilidade. A respeito aí, né, dessa designação do militar, aí obedecendo a princípios, normas de hierarquia para cumprimento da diligência, com base no conteúdo constante no programa de disciplina, estudado nos fóruns das aulas e conforme as disposições das normas institucionais em vigor, é correto afirmar que... Então, nós temos aqui, senhores, uma questão que fala, olha, no curso de uma instrução, no curso, então, de uma apuração, o encarregado ele poderá expedir uma carta precatória. Sim. E qual o objetivo dessa carta precatória? Porque eu preciso fazer uma diligência num outro local diverso, onde aí, né, eu estou fazendo a apuração. Beleza. Então, por isso que tem essa previsão aqui de expedir a carta precatória para ouvir aqui, no caso, uma testemunha militar ou civil, é um dos exemplos, que estiver servindo ou residindo a fim de notificar essa testemunha, seja militar ou civil, inquiri-la ou designar um militar que a inquira, obedecendo aí essas normas, então, de hierarquia para cumprir a diligência. Então, se for um terceiro sargento, tem que ser pelo menos um terceiro sargento mais antigo ou superior para inquirir essa testemunha. Se for civil, não tem problema, pode ser qualquer militar. A respeito, então, desse estudo, nós vamos marcar a alternativa correta. Letra A. Em se tratando de SAD, na qual se expedirá a carta precatória para oitiva de testemunha, o acusado ou seu defensor deverá ser notificado por 2 vezes. Primeiro, notifica-se a defesa sobre o envio da carta precatória, possibilitando-lhe conhecer a peça e acrescentar quesitos. Depois, notifique-se a defesa sobre o dia, hora e local onde ocorrerá a oitiva da testemunha na carta precatória. Letra B. Tão logo seja expedida a carta precatória, o encarregado deverá solicitar o sobrestamento dos autos até a resposta da autoridade deprecada.
Letra C. A autoridade deprecada deverá estipular um prazo legal para o cumprimento da carta precatória. Tal prazo será de 10 dias úteis, em regra. Letra D. Se a carta precatória for expedida para a unidade militar em Minas Gerais, deve ser encaminhada diretamente pelo encarregado para a autoridade deprecada. Entretanto, se a carta for expedida para a unidade militar diversa da PMMG, sediada em outro estado, o envio da carta precatória deverá ser autorizado pelo comandante-geral da PMMG, conforme disposição expressa no mapa. O examinador está tentando confundir o aluno ou o candidato, mas não vamos cair nessa pegadinha. Vamos desdobrar essa questão. A alternativa correta é a letra A. Em se tratando aí de SAD, na qual se expedirá a carta precatória para oitiva de uma testemunha, acusado ou seu defensor deverá ser notificado por 2 vezes. Está correto, senhores. Quando vocês pegam a disposição do artigo 186, parágrafo 5º e 6º do mapa, nós vamos ver 2 notificações de 48 horas. Então, nós temos lá, olha, em se tratando de SAD, na qual se expedirá uma carta precatória para a oitiva de uma testemunha, o acusado ou seu defensor, deverá ser notificado 2 vezes. Primeiro, notifique-se a defesa sobre o envio da carta precatória, possibilitando conhecer a peça e acrescentar quesitos. Então, a primeira notificação de 48 horas é para que ela possa apresentar outras perguntas que ela quiser fazer. Depois, assim que a autoridade, lá com o militar, por exemplo, que for cumprir essa carta precatória na cidade que foi enviado, assim que o militar que foi designado, assim que ele for cumprir essa carta precatória, tem que ser avisado aí, no caso, por exemplo, o sindicante avisa a defesa que aquele militar lá, o designado, ele vai cumprir em tal dia, tal local, em tal horário essa carta precatória. E aí notifique-se a defesa, porque a defesa pode querer comparecer àquela audição da testemunha e fazer pergunta lá pessoalmente. Então é um direito da defesa. Por isso que a letra A está correta. Letra B. Tão logo seja expedida a carta precatória, o encarregado deverá solicitar o sobrestamento dos autos até a resposta da autoridade deprecada. Ora, está errado. O mapa no artigo 190 não traz essa obrigatoriedade. Traz a possibilidade. Porque pode ser que você, encarregado, sindicante, você tenha ainda algumas testemunhas para serem ouvidas no local que o processo foi instaurado. Então, eu não preciso, às vezes, sobrestar. Eu envio a carta precatória para ouvir a testemunha que está num outro local, em outra cidade, mas eu não preciso sobrestar. Eu posso continuar as apurações. Então, não é automático. Por isso que a letra B está errada. Então, 190 mostra isso para a gente no mapa. Letra C. Está falando que o prazo aí para cumprimento da carta precatória é em regra de 10 dias úteis. Não, o mapa traz que é de 5 dias úteis em regra. E a letra D está falando aí também, que deve ser autorizado pelo comandante-geral conforme disposição expressa do mapa. O mapa não traz essa disposição, falando que tem que ter autorização do comandante-geral. Na verdade, o mapa traz aí a possibilidade, no artigo 191, dessa emissão diretamente pelo encarregado, a autoridade que vai cumprir, o deprecante, que é o encarregado que vai mandar a precatória, a autoridade deprecada, e o artigo 186 e 191, então, traz essa previsão aí, desse encaminhamento diretamente à autoridade deprecada, para que ela cumpra ou designe alguém para cumprir a carta precatória. Questão número 7. O terceiro sargento Gilmário, encarregado de uma SAD, ouviu as testemunhas do processo e depois ouviu as testemunhas da defesa. Na referida SAD, a primeira pessoa a ser ouvida foi o próprio acusado. Também foi ouvida a vítima. Antes da abertura de vistas para a defesa final, o terceiro sargento Gilmário fez uma análise meticulosa e pormenorizada sobre todos os pontos constantes nos depoimentos e declarações, quando percebeu contradições relevantes em algumas oitivas e constatou a necessidade de acarear algumas pessoas ouvidas anteriormente. Então, o exercício traz um enunciado grande para falar ao final que o encarregado, o sindicante, quer fazer uma acareação, que ele precisa fazer uma acareação. E aí eu preciso saber as normas dessa acareação. Com base no conteúdo constante no programa de disciplina, estudado nos fóruns e nas aulas, conforme as disposições das normas institucionais em vigor, é correto afirmar que: letra A. Se o terceiro sargento Gilmário for acarear o acusado e uma testemunha do processo, no dia do ato de acareação, ele deverá esclarecer ao acusado e à testemunha o ponto divergente e relevante entre eles,
colher o compromisso legal da testemunha e do acusado e reperguntar um na presença do outro. Letra B. Conforme a orientação contida no mapa, sempre que possível, o terceiro sargento Gilmário deve evitar acarear o acusado com a vítima devido ao desequilíbrio probatório. Letra C. Se o terceiro sargento Gilmário for acarear duas testemunhas, sendo uma delas um soldado e a outra um segundo sargento, o sindicante deve ter o cuidado de não colocar antes do procedimento em um mesmo recinto os dois militares a serem acareados, a fim de evitar possíveis acertos ou desavença entre as partes. Letra D. Mesmo se o acusado não for uma das pessoas a serem acareadas, o terceiro sargento Gilmário deve notificar o acusado ou seu defensor, caso exista, com no mínimo 24 horas de antecedência sobre a realização do procedimento. Então, quando a gente fala da carta precatória aí, nós temos... Só corrigindo, quando a gente fala da acareação, nós temos aí a página 74, do artigo 164 ao artigo 172, trazendo para a gente essas disposições que a gente vai desdobrar agora. É um assunto interessante e importante que a gente não pode bobear na hora da prova. Então, olha só. Na letra A, nós temos a alternativa A errada. Na letra B, nós temos aí também a alternativa errada, porque também trouxe aí, uma informação diferente. Então, nós vamos desdobrar essa questão, esse exercício, para que você possa, então, entender. Olha só. Vamos aqui primeiro na questão correta, Mesmo se o acusado não for uma das pessoas a serem acareadas, o terceiro sargento Gilmário deverá notificar o acusado ou seu defensor, caso exista, com no mínimo 24 horas de antecedência sobre a realização do procedimento. Então, nós temos essa previsão no artigo 172, inciso 1º. Alguns procedimentos que devem ser adotados, algumas coisas que não podem ser esquecidas. Então, dentro dessa situação, o acusado ou seu defensor deve ser notificado, que mesmo que ele não vai participar dessa acareação, ele tem um direito aí, mesmo, é facultativo ele ir lá e acompanhar, mas ele tem que ser notificado porque é uma prova que está sendo produzida no processo, e a maioria dessas provas produzidas no processo, em regra, o mapa traz um prazo de 24 horas, então, para a notificação da defesa. Então, em regra, não é todos os atos que são 24 horas, mas a maioria desses atos são 24 horas para que a defesa tome conhecimento. Se ela vai comparecer para participar, para acompanhar a acareação, pouco importa, mas a notificação deve acontecer segundo o próprio mapa. Então, a letra D, ela está conforme o artigo 172, inciso 1º. E aí vem as pegadinhas, Então, nós temos aí, dentro dessa questão número 7, a letra A está errada, porque está trazendo para a gente aí que vai ser feito colher o compromisso legal da testemunha e do acusado. Se a gente está falando em acusado, nós estamos falando, então, que não tem compromisso dele. Então, essa situação de colher compromisso do acusado está errado. O compromisso é apenas da testemunha. Letra A está errado porque está falando no compromisso e colher o compromisso do acusado. O acusado, ele é ouvido em termos de declarações. Se ele é ouvido em termos de declarações, ele não presta compromisso. E nem é ouvido em termos de depoimento. A letra B. Conforme a orientação contida no mapa, sempre que possível, o terceiro sargento Gilmário deve evitar acarear o acusado com a vítima devido ao desequilíbrio probatório. Na verdade, nós temos aí, então, o mapa falando, no artigo, trazendo, descrevendo no artigo 167, parágrafo 1º, que deve-se evitar acarear o acusado com a testemunha. Então, assim, acusado com a testemunha, por quê? Porque a testemunha presta compromisso legal de dizer a verdade, o acusado não. Então, aí tem um desequilíbrio probatório de uma pessoa que vai ser criada que presta compromisso com a outra que não presta compromisso. Então, isso deve ser evitado, por isso que a letra B está errada. Então, não está falando de evitar do acusado com a vítima também não presta compromisso, ela também é ouvida em termos de declarações. Então, não é esse aí o desequilíbrio probatório. E a letra C é uma pegadinha, É uma pegadinha maldosa do examinador, e aí vocês têm que tomar cuidado. Olha só, porque parte da questão está de acordo com o mapa. Nós temos que o sindicante é o terceiro sargento Gilmário. Se ele for criar duas testemunhas, se for só duas testemunhas, esquece a questão de se fossem militares subordinados superior, estaria certa a questão, porque ele deveria, para cariar, evitar de colocar no mesmo ambiente, antes da cariação.
estaria de acordo com o mapa. Onde está a pegadinha do examinador aí? A pegadinha do examinador está que ele é terceiro sargento sindicante, então ele não pode fazer a cariação entre subordinado e um superior hierárquico que seja, tenha precedência hierárquica em relação a ele. Então aqui tem um segundo sargento. Se ele é terceiro sargento, ele não pode fazer essa cariação entre o soldado e o segundo sargento, porque ele é um terceiro sargento. Então aí nesse caso, nós temos aí que está errado, né? Essa alternativa aí, ela está errada por causa justamente aí da previsão no artigo 167, no seu parágrafo 2º. Então, por isso que está errado aí. A letra B, que está previsto no 167, parágrafo 1º, e o 167, parágrafo 2º, em relação aí, então, à letra C. Muito cuidado, então, nessas questões, principalmente nesse exercício da questão número 7, que pode confundir o candidato. Marque na sua prova para você não errar. Questão número 8. O soldado PM, o sargento PM Adres, encarregado de uma SAD, marcou a oitiva de uma testemunha para o dia 5/3/2022. O sindicante procedeu à notificação prévia do acusado e no dia da oitiva, o advogado do acusado se fez presente no ato. Antes de iniciado o depoimento, o advogado contraditou a testemunha, afirmando que, muito embora era maior de idade, ela tinha problemas mentais e que seu depoimento poderia prejudicar a defesa do acusado. Após o sindicante interpelar a testemunha, esta confirmou que tinha problemas mentais. Inclusive, apresentou um laudo sobre sua enfermidade. Porém, aquela testemunha estava no local dos fatos e teria presenciado todo o episódio que estava sendo apurado na sindicância. Diante da situação, com base no conteúdo constante no programa de disciplina, estudado nos fóruns, nas aulas e conforme as disposições das normas institucionais em vigor, é correto afirmar que o terceiro sargento Adres, aí vocês vão verificar, a gente vai ler aqui as afirmativas do examinador e vamos discutir logo em seguida. Questão interessante também, que tem algumas pegadinhas para a gente não cair. Letra A. Poderá ouvir a testemunha como informante sem colher o compromisso legal em termos de declarações, devendo ela estar acompanhada de responsável legal. Letra B. Poderá ouvir a testemunha como informante sem colher o compromisso legal em termos de declarações, podendo ela estar acompanhada de representante legal. Letra C. Poderá ouvir a testemunha como informante, colhendo-lhe o compromisso legal em termos de depoimento, não podendo estar acompanhada de responsável legal. E a letra D. Não poderá ouvir a testemunha na SAD por se tratar de uma pessoa doente mental. Pegadinhas aí do examinador que nós vamos analisar agora. A resposta correta do exercício é a letra A. Então nós temos aí que poderá ouvir a testemunha. Então nós temos lá um doente mental comprovado em laudo. Pode ouvir esse doente mental? Pode. Mas o que o mapa prevê? Vai ouvi-lo na condição de informante, não vai colher o compromisso legal em virtude da doença mental, vai ser ouvido em termo de declarações. Se vai ser ouvido em termo de declaração, não presta o compromisso legal de dizer a verdade. E como se trata aí de doente mental, então no caso do menor de 14 anos, de doente mental, deverá aqui, nesse caso aqui do doente mental, né, estar acompanhado do responsável legal. Se fosse menor de 14 anos, deveria estar acompanhado do responsável legal, representante legal, a mesma coisa. Então essa questão número 8 aí, quando a gente fala da audição de testemunhas, lembrando aqui a vocês, está aí nas disposições do mapa do artigo 136 ao 163, em relação a essa alternativa A, nós temos aí a previsão no artigo 140, parágrafo 1º, parágrafo 2º e parágrafo 3º do mapa. Então, a letra A está correta. A letra B está errada, porque traz para a gente: poderá ouvir a testemunha como informante sem colher o compromisso legal em termos de declarações, podendo ela estar acompanhada de representante legal. Não é faculdade. Doente mental, menor de 14 anos, deve estar acompanhado do representante legal. Se fosse maior de 14 anos, aí sim seria facultativo, uma pegadinha que está não podendo.
Letra C. Poderá ouvir a testemunha como informante, colhendo-lhe o compromisso legal. Não, não pode colher compromisso legal porque é doente mental. Em termos de depoimento, não, é em termos de declarações. Temos depoimento para testemunha, aquela que é maior aí de 14 anos, aquela que não tem os problemas mentais, aquela que não é proibida de depor. Um detalhe interessante que até corrigindo aqui, né? A testemunha proibida de depor, ela vai ser ouvida em termo de depoimento. A testemunha proibida de depor, ela, em regra, ela não depõe. Então, vamos lá na questão do pastor, da questão do padre, da questão do psicólogo. É uma testemunha proibida de depor. Mas, se ela quiser e se a parte liberar ela para depor, se a parte, né, que passou, por exemplo, o segredo lá para o pastor, para o padre liberá-la de depor, ela vai ser ouvida em termo de depoimento. A testemunha desobrigada de depor, essa vai ser ouvida em termos de declarações, porque não presta o compromisso legal de dizer a verdade. A testemunha proibida de depor, em regra, ela não depõe, mas se ela quiser e for liberada pela parte, porque além da parte liberar, ela tem que querer depor. Se a parte liberar e ela quiser depor, aí ela seria ouvida em termos de depoimento e prestaria o compromisso legal de dizer a verdade. Ok, mas como regra, a testemunha proibida de depor nem vai depor. Letra D. Só aí é o embasamento da letra C, né? Nós temos aí então como embasamento o artigo 140, parágrafo 2º e parágrafo 3º. O da letra B é o artigo 140 e parágrafo 3º. Letra D. Não poderá ouvir a testemunha, né, na SAD, ou seja, está errada a alternativa D, porque na verdade o doente mental ele pode ser ouvido sim como testemunha ou na condição de informante, vai ser ouvido aí na SAD porque sabe sobre o fato. Então a letra D está errada. O artigo 140, parágrafo 1º, permite que o doente mental seja ouvido no processo administrativo ou até no procedimento. Nona questão. Para conduzir os trabalhos de uma SAD, cujo objeto a ser apurado era complexo e grave, a autoridade delegante designou um primeiro sargento PM sindicante e um segundo sargento PM auxiliar. Logo após ter recebido a portaria da SAD e seus anexos, o sindicante designou um terceiro sargento PM para atuar como escrevente no processo. Calma então. Então nós temos aqui um sindicante primeiro sargento. Anota aí no seu material. Nós temos um segundo sargento auxiliar da SAD e nós temos aí um terceiro sargento escrevente da SAD. Pode isso? Vamos discutir. Antes do início dos trabalhos apuratórios, o sindicante reuniu-se com o auxiliar e o escrevente para discutir sobre as normas que regulamentam o processo disciplinar e o papel de cada um deles naquela SAD. A respeito das conclusões chegadas pelos 3 sargentos acima, com base no conteúdo constante no programa da disciplina, estudado nos fóruns, nas aulas e conforme as normas institucionais em vigor, analise as assertativas abaixo. Inciso 1. Se por acaso, durante os trabalhos apuratórios, surgir a necessidade, o próprio sindicante poderá designar mais um sargento para atuar como auxiliar na SAD. Então, a afirmativa aqui é que o próprio sindicante pode designar mais um sargento para atuar como auxiliar na sindicância. Inciso 2. Tendo em vista que o escrevente possui responsabilidade solidária pelos aspectos formais da SAD, cabe a ele assinar todos os ofícios que forem expedidos na SAD e que forem confeccionados e digitados por ele, sem a necessidade de assinatura do sindicante. Inciso 3. Se porventura, no decorrer da SAD, o primeiro sargento PM sindicante vier a ser transferido para a reserva, poderá ser designado um terceiro sargento PM para atuar como sindicante, além do auxiliar e do escrevente, que se manterão no processo, desde que este novo sindicante seja superior ao acusado na SAD. Muitas pegadinhas aqui que nós vamos descobrir agora. Inciso 1 está errado. Por que o inciso 1 está errado? Ora, quando a gente fala de novo aí da sindicância, na SAD, nós temos aí o artigo 272 a 320 explicando para a gente essas questões. O inciso 1 está errado, porque nós temos aí no artigo 283, parágrafo 2º,
a possibilidade realmente de designação de auxiliar para sindicantes. Só que essa designação, no caso de auxiliar, ela vai acontecer de ofício pelo comandante, pela autoridade competente, né? Ou através de pedido do sindicante, do encarregado. Então, o auxiliar, no caso para sindicantes, não vai ser o sindicante que vai designar, vai ser a autoridade, ou de ofício, ou a pedido do sindicante. Então, por isso que está errado aqui, e a normatização está aí no artigo 283, parágrafo 2º. Inciso 2. Tendo em vista que o escrevente possui responsabilidade solidária pelos aspectos formais da SAD, cabe a ele assinar todos os ofícios que forem expedidos na SAD que forem confeccionados, ditado por ele. Está errado. Nós temos aí no nosso artigo 553, parágrafo único, marca esse artigo 553, parágrafo único, porque está lá nas disposições gerais, está lá no final do Manual de Processo e Procedimento Administrativo, não está nem aí dentro do artigo 272 a 320 da SAD. Então, é uma descrição que está quase no final do mapa, então você pode errar, pode ficar nervoso na hora da prova e não achar. Então, tem que ler as disposições também, dar uma lidinha nas disposições, porque pode ter alguma coisa de lá na prova. Então, olha só, a maldade do examinador. Trouxe uma questão lá do final do mapa. Cabe a ele assinar todos os ofícios? Não. O escrevente vai digitar, ele não vai assinar os ofícios. E o artigo 553, parágrafo único, vem trazendo essas informações para nós. Inciso 3. Se porventura no decorrer da SAD, o primeiro sargento PM sindicante vier a ser transferido para a reserva, poderá ser designado um terceiro sargento para atuar como sindicante, além do auxiliar e do escrevente que se manterão no processo. Esse inciso 3 é extremamente pegadinha. Por quê? Olha só, se realmente o primeiro sargento for para a reserva, então ele foi para a reserva, e aí poderá ser designado um terceiro sargento para atuar como sindicante. Olha só, se a gente designa um terceiro sargento para atuar como sindicante, o problema que vai acontecer é que esse auxiliar e o escrevente não vão poder ser mantidos. Porque, como nós lembramos, e aí eu vou voltar ao início do exercício aqui, nós temos um primeiro sargento sindicante, um segundo sargento auxiliar. Então, como que vai ser designado aí um terceiro sargento para sindicante no lugar do primeiro sargento? Não vai dar certo. Não vai dar certo ter o terceiro sargento sindicante, o auxiliar ser segundo sargento, e aí, vai ficar incorreto de acordo com o mapa. Então, nós temos aí o inciso 3, ele vai estar contrário ao artigo 283, parágrafo 2º, inciso 2, que traz para a gente que, no caso aí, o auxiliar tem que ser mais moderno do que o sindicante e mais antigo ou superior do que o sindicado. Então, quando a gente fala em precedência hierárquica, o militar tem que ser mais antigo ou superior, ou dependendo da situação, ele tem que ser mais moderno, ou subordinado. Então, quando a gente fala em precedência, precedência é o mais antigo ou superior, e quando a gente fala no subordinado, ele é mais moderno, ou subordinado realmente. Então, aqui, esse exercício está errado por causa, esse inciso 3 está errado, por causa dessa situação prevista no artigo 283, parágrafo 2º, inciso 2 do mapa, ou seja, não tem como designar o terceiro sargento para ser sindicante se o auxiliar é segundo sargento. Todos os atos de instrução poderão ser realizados pelo sargento auxiliar na SAD, sendo o ato privativo do sindicante o relatório final. O encargo para a elaboração da SAD, de auxiliar da apuração e de escrevente, não possui restrição quanto ao quadro a que pertence. Duas afirmativas interessantes, então as duas estão corretas. Todos os atos de instrução poderão ser realizados pelo sargento auxiliar. Não estamos falando do escrevente. A sindicância, dá uma lidinha aí, ela vai ter justamente aí duas possibilidades. Ela vai ter a possibilidade do auxiliar e do escrevente. O auxiliar ele vai ajudar na instrução da SAD, vai ajudar nessa apuração da SAD. O escrevente apenas vai digitar. O auxiliar, a gente tem então que ele pode praticar os atos de instrução com exceção do relatório final, que é privativo do sindicante. Essa previsão está aí também para a gente, no Manual de Processo e Procedimentos Administrativos. Então, nessa parte aí que trata do artigo 283, vamos ter essa disposição.
O encargo para a elaboração da SAD de auxiliar da apuração de escrevente não possui restrição quanto ao quadro que pertence. Não possui. Então, para ser auxiliar ou para ser escrevente, não possui restrição. Tanto auxiliar como escrevente realmente tem uma responsabilidade solidária, mas isso não significa, né, que o escrevente, por exemplo, vai assinar as folhas da SAD, então tem que tomar cuidado com isso. O auxiliar ele já vai ajudar mais. Em relação a um outro detalhe interessante do escrevente, é o seguinte: o escrevente pode ser designado pelo sindicante. O escrevente pode ser designado pelo sindicante, mas o auxiliar só pode ser designado pela autoridade, ou de ofício, ou a pedido do sindicante, né, do encarregado do processo ali, ou procedimento. Então, cuidado com essa situação. Por isso que nós temos como corretas aí apenas, né, ao inciso, né, as afirmativas 4 e 5. Então, o restante está errado. Questão número 10. No tocante às pessoas ouvidas nos processos e nos procedimentos administrativos, por não raras vezes, surgem muitas dúvidas sobre os encarregados e, dependendo do que for feito ou não observado, é possível, inclusive, a anulação de atos. Neste sentido, estava aqui errado, neste sentido, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira, conforme orientam as normas que regem os processos e procedimentos administrativos acerca das oitivas de pessoas. Em seguida, marque a alternativa que contém a sequência correta. Então, a gente tem aqui, cuidado com esse exercício também de relacionar de colunas, nós temos aqui, então, as marcações, né? 1, 2, 3, 4 e 5. E nós temos os parênteses aqui, que pode estar de um lado ou de outro, dependendo do exercício que o examinador coloca. Então, aqui a gente vai ver a primeira questão. Como é que você vai fazer? Eu vou olhar aqui, ó. Se a pessoa que se pretende ouvir como testemunha no processo disciplinar for pai da vítima. Então, eu vou ter que ver qual desses números aqui corresponde a essa situação. Se a pessoa que se pretende ouvir como testemunha no processo disciplinar for irmão do acusado, vou olhar aqui depois do lado para marcar. Se a pessoa que se pretende ouvir como testemunha no processo disciplinar tiver sofrido o ato atentatório à sua dignidade de pessoa humana, praticado pelo acusado no processo, sendo este ato atentatório objeto em apuração. Se a pessoa que se pretende ouvir como testemunha no processo disciplinar for o oficial psicólogo da unidade a quem o acusado confessou o fato durante uma consulta no gabinete médico. Se a pessoa que se pretende ouvir no processo disciplinar tiver 17 anos de idade. E aí, depois tem que marcar aqui uma alternativa. Resolvendo aí essa situação, cuidado, né? Olha a pegadinha do examinador. Se a pessoa que se pretende ouvir como testemunha no processo disciplinar for pai da vítima. Se fosse pai do acusado, nós teríamos aqui a testemunha desobrigada de depor. Nós teríamos essa testemunha desobrigada de depor. Ocorre que a pegadinha do examinador, e se você fizer uma leitura rápida, você pode errar a questão, a pegadinha do examinador, ele fala, olha, se a pessoa que você pretende ouvir como testemunha no processo disciplinar for pai da vítima, olha, se essa pessoa que pretende se ouvir for pai da vítima, nós temos aí a correspondência 4, poderá ser ouvida como testemunha no processo disciplinar e deverá prestar o compromisso legal de dizer a verdade, porque se for o pai da vítima, não tem problema algum, não pode ser o pai do acusado. Se fosse o pai do acusado, testemunha desobrigada de depor, só daria o depoimento se realmente não tivesse outras formas, né, outras testemunhas dentro do processo. Se a pessoa que se pretende ouvir como testemunha no processo disciplinar for irmã do acusado. Aqui nós temos, então, uma testemunha desobrigada de depor. Se a pessoa que se pretende ouvir como testemunha no processo disciplinar tiver sofrido o ato atentatório à dignidade da pessoa humana. Então, nós estamos falando aqui da vítima. Vítima, termos de declarações. Então, nós temos, deverá ser ouvida como vítima no processo disciplinar e não como testemunha, pois trata-se de alguém envolvido no fato em apuração. Quando a gente estuda a partir do artigo 126 do mapa, que trata dos atos probatórios, nós temos então que a primeira pessoa a ser ouvida no processo vai ser o sindicado acusado, logo depois, né, como regra, será o reclamante ou vítima. Então, a gente está dentro disso aí, dentro do mapa. Se a pessoa que se pretende ouvir como testemunha no processo disciplinar for o oficial psicólogo da unidade. Olha, aqui nós estamos falando então de uma testemunha proibida de depor. Psicólogo, pastor,
o padre, né, o médico, etc. Se a pessoa que se pretende ouvir no processo disciplinar tiver 17 anos de idade, olha, é maior de 14. É maior de 14, pode ser ouvida como testemunha? Pode. Vai ser ouvida em termos de depoimento e tem a faculdade de ser acompanhada pelo representante legal. Não é a obrigação, porque aqui é maior de 14 anos. Então, nós temos aí, correspondente poderá ser ouvida sendo-lhe facultado estar acompanhado do representante, do responsável legal. Alternativa, então, a ser marcada aí é a nossa alternativa aqui, né? 4, 3, 5, 1, 2, que é a alternativa D. Questão 11. A respeito dos prazos na sindicância administrativa disciplinar, com base no conteúdo constante no programa de disciplina, estudado nos fóruns, nas aulas, conforme as disposições das normas institucionais, analise as proposições, marque verdadeiro ou marque falso. Depois vai marcar a alternativa correta. Cuidado, porque o exercício da prova pode trazer para marcar a alternativa incorreta. Então, cuidado quando vai fazer aí, né, não começa aqui a ler a parte das afirmativas sem ler bem o enunciado e marcar o que o examinador está querendo. O que o examinador está querendo aqui? Primeiro que marque verdadeiro ou falso, depois que marque a alternativa, a sequência correta. Primeiro parênteses. O prazo regulamentar para elaboração da SAD é de 30 dias corridos. Neste prazo, não se inclui os prazos destinados à defesa prévia. Então, tem aquela defesa prévia aí, que é de 2 dias úteis. Defesa final, que é de 5 dias úteis, se for um acusado, né, um sindicato. Se for 2 ou mais, vai ser de 10 dias úteis. E nem o período de sobrestamento do prazo. Numa SAD com 2 acusados, o prazo para a apresentação facultativa de defesa prévia será contado em dobro e será comum a ambos os acusados, ou seja, 4 dias úteis. Resolvendo aí essas duas afirmativas, nós temos então a questão 11. O artigo 273 do mapa traz para a gente que esse prazo realmente é de 30 dias corridos. E neste prazo não se inclui os prazos destinados à defesa prévia, que é aquele prazo de 2 dias úteis, a defesa final, que é toda vez que há TAV, 5 dias úteis para a defesa, e nem o período de sobrestamento do prazo. Então, no período que tiver sobrestado, o prazo está suspenso, então não conta, né? Próxima afirmação. Numa SAD com 2 acusados, o prazo para apresentação facultativa de defesa prévia será contado em dobro e será comum a ambos os acusados, ou seja, 4 dias úteis. Quando a gente tem aí as disposições do artigo 291, inciso 7 do mapa, nós temos claramente que não importa o número de acusados sindicados, aqui no caso da sindicância, o prazo de defesa prévia na sindicância, ele é de 2 dias úteis. E se forem 2 sindicatos, 2 dias úteis de defesa prévia. E se forem 3 sindicatos, 2 dias úteis de defesa prévia. Se forem 4 sindicatos, 2 dias úteis de defesa prévia. A defesa prévia não muda o prazo. Se for, né, a defesa final, nós vamos ter um prazo aí de 5 dias úteis ou 10 dias úteis, dependendo da situação. Então, cuidado também, não confunda a defesa prévia da sindicância com a defesa prévia do PAD, porque a defesa prévia do PAD tem um prazo maior, são 5 dias úteis, da sindicância, 2 dias úteis. Em regra, o prazo mínimo para notificações do acusado numa SAD será de 24 horas. Neste sentido, um acusado na SAD deverá ser notificado pelo sindicante com antecedência mínima de 24 horas sobre a data, a hora e local em que será realizado o interrogatório de outro acusado na SAD. O prazo para apresentação das razões escritas de defesa finais será de 5 dias úteis. E se forem 5 acusados na SAD, o prazo será de 10 dias úteis comum a todos os acusados. Se o militar sindicado regularmente notificado não apresentar a defesa prévia e o rol de testemunhas, mas sendo justo e devidamente comprovado o motivo, o prazo será renovado. Então, a gente tem aí também essas questões como verdadeiras, e são verdadeiras porque estão previstas aí, né, no caso aqui, no prazo de 24 horas, no artigo 130, parágrafo 4º do mapa, também aí no seu artigo 290, complementa essa afirmação do examinador. Nós temos a situação aqui do artigo 303e, parágrafo 1º do mapa, que vai tratar que esse prazo aí vai ser de 10 dias úteis quando forem 2 ou mais acusados, sindicatos, né?
e esse prazo aí vai ser de 5 dias úteis quando for 1, e quando for 2 ou mais vai ser de 10 dias úteis. Então o prazo para a apresentação das razões escritas de defesa finais será de 5 dias úteis quando for um acusado sindicato e será de 10 dias úteis quando for 2 ou mais. Aqui não é defesa prévia, aqui é defesa final. Defesa final é aquela que acontece lá quando já acabou a instrução e aí se abre vista para que o sindicato se defenda ou os sindicatos. Se o militar sindicado aí regularmente notificado não apresentar a defesa prévia ou rol de testemunha, se for justo o motivo, se for justificado, o prazo para ele vai ser renovado. Então nós temos aí essa questão com a alternativa D a ser marcada. Questão número 12. O terceiro sargento Pompélio percebeu que terá que realizar várias oitivas na SAD que atua como sindicante. Logo no início do processo, o sargento se lembrou das aulas de processos administrativos, nas quais o professor sempre ressaltava que as oitivas de pessoas nos processos administrativos era tema sensível e de grande relevância para o deslinde dos fatos em apuração. Neste sentido, o terceiro sargento Pompélio anotou em um caderno os pontos mais importantes sobre as oitivas de pessoas e sempre recorria às suas anotações durante as audições. A respeito das anotações do sargento, com base no conteúdo aí constante no programa da disciplina, estudado nos fóruns, nas aulas e conforme as disposições das normas institucionais em vigor, analise então essas afirmativas, do examinador e marque nos parênteses verdadeiro ou falso. Logo depois, logo em seguida, vai marcar a alternativa correta. Então a gente tem aí: os termos de declarações ou depoimentos deverão ser redigidos pelo terceiro sargento Pompélio de maneira mais semelhante possível à forma verbalizada pelo declarante depoente. Qualquer testemunha que prestar depoimento, bem como aquelas pessoas que prestam declarações nos autos, deverão rubricar todas as folhas do termo por medida de segurança, exceto a última folha, que deverá ser assinada. Durante as oitivas, o terceiro sargento Pompélio deve se atentar para isso. As audições realizadas pelo terceiro sargento Pompélio, em regra, ocorrerão em dia útil, no período compreendido entre 6 e 20 horas. Os termos de oitiva deverão ser, em regra, concluídos no dia de seu início, mesmo após as 20 horas. Então a gente tem algumas regrinhas trazidas aí do artigo 136 ao 163 do mapa. Artigos importantes de darem uma lidinha e marcar aí essa audição de testemunha, os horários permitidos, etc. Temos aqui, então, que os termos de declarações de depoimentos deverão ser redigidos de maneira mais semelhante possível à forma verbalizada pelo declarante depoente. Esse dispositivo aí, nós temos aí essa previsão no nosso artigo 154 do mapa. Então, esse 154 está previsto aí essa situação. No caso aí do próximo parênteses, qualquer testemunha que prestar depoimento, bem como aquelas pessoas que prestarem declarações nos autos, deverão rubricar todas as folhas do termo. Não vai rubricar a última folha, porque a última folha ela vai assinar em cima do nome. Então a gente tem essa previsão no artigo 157 do mapa, está previsto essa situação. As audições realizadas pelo terceiro sargento Pompélio, em regra, ocorrerão em dia útil no período compreendido entre 6 e 20 horas. Está totalmente correta, a previsão está no artigo 142 e 144 do mapa. Então a gente tem sim uma regra que é de entre 6 e 20 horas. Nós temos aí que essa regra ela pode ser mitigada, ela pode ser que seja a testemunha ouvida até mais, posteriormente às 20 horas, pode-se concluir esse depoimento. Mas tem uma regrinha você guarda e grava essa possibilidade que isso aconteça, dá uma lidinha no artigo 142 e 144. A vítima e um irmão da vítima, então a vítima e um irmão da vítima são pessoas que podem ser ouvidas na sindicância pelo terceiro sargento Pompélio, porém sem prestar o compromisso legal de dizer a verdade. Durante o interrogatório do acusado, ele poderá permanecer em silêncio e calar-se diante das perguntas que lhe forem feitas, e, em respeito à ampla defesa, não estará obrigado a comparecer ao seu interrogatório, marcado pelo terceiro sargento Pompélio. Então vamos analisar aqui as duas afirmativas. Falsa a primeira e falsa a segunda. Por quê? A vítima e um irmão da vítima são pessoas que podem ser ouvidas na SAD. Até aí tudo bem.
pelo terceiro sargento, porém sem prestar compromisso. Ora, a vítima não vai prestar o compromisso. Ela vai ser ouvida na condição de declarante, de reclamante, né, em termos de declarações, etc. Já o irmão da vítima, mesmo que aos costumes de ser irmão da vítima, ela vai prestar aí o compromisso, normalmente. Próximo parênteses está errado. Durante o interrogatório do acusado, ele poderá permanecer em silêncio ou calar-se diante das perguntas que lhe forem feitas. Ok, correto, ele pode fazer isso. Em respeito à defesa, não estará obrigado a comparecer ao seu interrogatório. Aí já está errado. Se nós temos a hierarquia, disciplina, se a ordem foi dada, está devidamente notificado para comparecer, ele tem que comparecer. Então, ele tem que comparecer ao interrogatório. Ele pode solicitar aí que esse interrogatório aconteça no final, antes do tempo de abertura de vista final, para as razões de defesa finais. Aí sim pode acontecer. Então, a resposta da nossa alternativa aqui é o VVVFF. Questão número 13. A respeito dos processos e procedimentos administrativos com base no conteúdo constante no programa de disciplina, estudado nos fóruns, nas aulas e conforme disposições das normas institucionais em vigor, analise as proposições abaixo e marque nos parênteses correspondentes V para as verdadeiras, F para as falsas. Em seguida, marque a alternativa correta. Sentindo-se a vítima intimidada com a presença do acusado no local da audição, então a vítima ela está sentindo intimidada com a presença do acusado no local da audição. Poderá requerer sua saída ou sua não presença. Se isto ocorrer, o sindicante deverá, de imediato, retirar o acusado do recinto. Na sequência, nomear um defensor ad hoc para o ato e, por fim, realizar a oitiva. Cuidado com as pegadinhas. O pai, o avô e o filho do acusado são pessoas desobrigadas de depor. Mas se não houver outro meio de obter a prova, poderão ser ouvidas como testemunhas e poderão calar-se diante das perguntas que lhe forem formuladas conforme previsão expressa no mapa. Então, o que está prevendo aqui? Está prevendo que, nessa afirmativa do examinador, está prevendo que o pai, o avô e o filho são testemunhas desobrigadas de depor, mas se não houver outro meio de obter a prova, elas vão depor. Só que aí está falando que eles poderão calar-se diante das perguntas que lhe forem formuladas. Analisando aí essas afirmativas, nós temos a primeira como falsa, porque sentindo-se a vítima intimidada com a presença do acusado no local da audição, essa primeira parte está correta, poderá requerer sua saída, sua não presença. Se isto ocorrer, o sindicante deverá imediato retirar o acusado do recinto. Beleza. Na sequência, nomear um defensor ad hoc. Ora, primeiro ele vai dar a chance do sindicado, o acusado, nomear alguém, indicar alguém para fazer a defesa dele, fazer as perguntas. Se ele não indicar, aí que vai ser indicado um defensor ad hoc para esse ato. Por isso que essa alternativa está errada. O pai, o avô e o filho do acusado são pessoas desobrigadas de depor. Mas se não houver outro meio de obter a prova, poderão ser ouvidas como testemunhas e poderão calar-se diante das perguntas que lhe forem formuladas. Ora, são testemunhas desobrigadas de depor se não forem o único meio de colher essa prova. Então a gente tem aí que o pai, o avô e o filho do acusado realmente são pessoas desobrigadas de depor. Mas se não tiver outro meio, poderão ser ouvidas como testemunha, mas não poderão, testemunha não pode calar. A testemunha aí, né, ela, mesmo nesse caso aqui que não vai prestar compromisso, vai ser no termo de declarações, ela tem que falar aí a verdade, porque aqui ela não é acusada, então ela não está em condição de acusado. O acusado não precisa produzir a prova contra ele. Aqui a testemunha, ela pode falar, né, pode ser ouvida dentro desse processo. Durante a oitiva de testemunha no processo disciplinar, buscando uma economia processual, as perguntas da defesa poderão ser feitas diretamente pelo acusado ao seu defensor para a testemunha. Não será permitida à testemunha a manifestação de suas apreciações pessoais, salvo quando separáveis narrativa do fato, cabendo ao encarregado orientá-la quando necessário. Não poderão ser recusadas as perguntas da defesa, salvo se ofensivas ou impertinentes ou sem relação com o fato apurado, ou importem repetidão de outra pergunta já respondida.
Analisando aí essas três afirmações, nós temos que durante a oitiva de testemunha no processo disciplinar, buscando economia processual, as perguntas da defesa poderão ser feitas diretamente, não poderão ser feitas diretamente. Então a gente tem a previsão do artigo 135, parágrafo 2º, 160, do mapa, essa previsão está no artigo 160 do mapa, traz essa previsão aí de não poder ser feito diretamente. Aqui eu esqueci só de falar com vocês, essa previsão aqui, a primeira alternativa aqui é falsa, está no 135, parágrafo 2º, depois nós temos do pai, do avô e do filho, no artigo 138 do mapa. Aí nós temos aí essa situação do artigo 160 do mapa. Logo em seguida, nós temos o artigo 146 do mapa, que traz para a gente que não será permitida a testemunha a manifestação de suas apreciações pessoais, salvo quando inseparáveis da narrativa do fato. Então, o artigo 146 traz justamente o que está previsto aqui nessa afirmativa do examinador. Então, ela está verdadeira. A próxima e última é verdadeira. Não poderão ser recusadas as perguntas da defesa, salvo se ofensivas ou impertinentes ou sem relação com o fato apurado, ou importem repetidão de outra pergunta já respondida. Então, nós estamos falando da audição de testemunha. Nós vamos marcar aqui como alternativa aí correta do exercício a letra B. Questão número 14. O terceiro sargento Arimatel foi designado como sindicante. Este é o primeiro processo administrativo a ser realizado pelo militar. A fim de se orientar melhor, o sindicante deslocou-se até o Núcleo de Justiça e Disciplina da unidade, onde recebeu algumas informações sobre a SAD que seria confeccionada. A respeito das informações sobre a referida sindicância administrativa disciplinar, ofertadas pelo Núcleo de Justiça e Disciplina ao terceiro sargento Arimatel, com base no conteúdo constante no programa de disciplina, com base nos fóruns, nas aulas, conforme as normas institucionais em vigor, analise aí essas afirmativas, proposições abaixo e marque, nos parênteses V ou F, verdadeiro para as verdadeiras e F para as falsas. Em seguida, marque a alternativa correta. O tipo constante no TAV para apresentação das razões escritas de defesa finais deve ser igual àqueles especificados na portaria e na notificação para a defesa prévia. Então, olha só. O tipo constante no TAV para apresentação das razões escritas de defesa finais deve ser igual àqueles especificados na portaria e na notificação para a defesa prévia, pois se for diferente, prejudicará a defesa do acusado. Ora, é claro que o ideal é que o tipo constante seja até o mesmo, mas o mapa traz que o acusado sindicado se defende de fatos. Então, na verdade, pode ser que haja mudança desse tipo. Então, naturalmente, essa especificação, às vezes o artigo que vem na portaria durante a instrução do processo, verifica que seria outro artigo melhor para abrir vista para o sindicato acusado. O libelo acusatório para a defesa prévia e notificação inicial do sindicado é uma peça comum a compor, fazer parte de uma sindicância. Uma SAD poderá ser utilizada como base para a instalação de um PAD. A SAD é um tipo de processo disciplinar com rito e procedimentos próprios. Se, após a juntada da defesa prévia do acusado na SAD, o sindicante tiver realizado outras diligências no processo disciplinar, obrigatoriamente deverá haver a manifestação do CDMU antes da solução final pela autoridade delegante. Temos aí, então, essa marcação de verdadeiro ou falso. Então, nós temos aí a primeira parênteses como falso. O tipo constante no TAV para a apresentação das razões de defesa finais deve ser igual àqueles especificados na portaria e na notificação para a defesa prévia, pois se for diferente, prejudicará a defesa do acusado. Acusado se defende de fato. Então, aqui é falso essa alternativa. O libelo acusatório para a defesa prévia, notificação inicial do sindicado é uma peça comum a compor, fazer parte de uma sindicância. Sim, é uma peça comum, está previsto aí no mapa. Uma SAD poderá ser utilizada como base para a instalação de PAD. Pode. A SAD poderá ser utilizada como base. Então, lá, por exemplo, quando a gente fala do cometimento de uma nova transgressão de natureza grave, então essa nova transgressão pode ter aflorado, por exemplo, na SAD. O militar não é punido na SAD, mas mostra que ele cometeu uma nova transgressão. E aí instaura o PAD com base, inclusive, aí com cópia da SAD, A SAD é um tipo de processo disciplinar com rito e procedimentos próprios. Nós temos aí o artigo 272 do mapa que traz essa informação. Se após a juntada da defesa prévia
do acusado na SAD, o sindicante tiver realizado outras diligências no processo disciplinar, obrigatoriamente deverá haver manifestação de CDMU. Então, olha só, se após a juntada da defesa prévia do acusado na SAD, o sindicante tiver realizado outras diligências no processo disciplinar, obrigatoriamente deverá haver manifestação de CDMU antes da solução final pela autoridade delegante. Aqui também vai ser falso, porque a questão aí da remessa para o CDMU, manifestação do CDMU, o mapa traz que a regra para essa situação vai ser a existência de termo de abertura de vista final. Se não tiver o termo de abertura de vista final, né, razão escrita de defesa final, não vai precisar passar pelo crivo do CDMU. No caso aqui, só está falando, se após a juntada da defesa prévia do acusado, na SAD, o sindicante tiver realizado outra diligência. Olha, a defesa prévia, em regra, o nome já diz, ela é lá no início da apuração. Então, por isso que a alternativa ela é falsa. E aí nós vamos chegando ao encerramento desse treinamento da prova do CEF 2022, prova de processo administrativo. Como eu disse para vocês em outra oportunidade, pega o material, marca o material, faz as orelhinhas no mapa com os assuntos principais. Então, coloca lá onde que começa, faz tipo um índice, né? Além de marcar o material com as orelhinhas, onde começam os assuntos, faz um índice para facilitar dentro do mapa onde está os assuntos para você ganhar tempo na hora de estudar, ganhar tempo na hora de fazer uma prova com consulta. Referência aqui você, né? Nossa prioridade aqui, os professores vão lhe dar uma atenção em caso de dúvidas e se tiverem pode mandar através dos nossos canais aí, nas nossas redes sociais, curtam os nossos canais para que você possa estar preparado para qualquer prova.